E aí, pessoal? Bem-vindos ao retorno das lives. Tudo bem com vocês? E aí, Filipão? Você por aqui, que bom. Deixa eu tirar o som aqui, senão o Instagram me bloqueia depois, vai? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um tema maneiríssimo para falar. Eu fui dar uma organizada aqui na sala e aí, de repente, olha só como ficou. Fiquei o centro da mandala, que legal. Tá bem psicodélico. Legal. Anos 70, vamos lá. E aí, pessoal? Então, seguinte, ó. Espero que o áudio esteja bem. Tá pegando legal aí o som para vocês, confirmem para mim. Espero que esteja saindo bem. Então, seguinte, também estou muito feliz de estar voltando, bastante gente aí grato com o meu retorno às lives do Instagram. Eu estava com a agenda de consultas muito carregada e aí não estava conseguindo fazer live, assim, realmente estava dedicando as minhas energias aos pacientes, aí agora eu consegui organizar melhor. Então ainda tenho bastante gente para atender, mas já consegui dar conta da maioria da embolação ali. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer um conjunto de lives bem ligadas a temas específicos, né? Então a gente vai falar de ghee, vou falar de masala, vou falar de mel, vou falar de diferentes coisas pontuais e específicas do Ayurveda, tá? Há muitos anos atrás eu fiz umas lives no Facebook ainda. E uma delas era sobre massagem com mel, assim, é uma massagem maneiríssima de se fazer em crianças, em períodos de problemas respiratórios, então sinto que é um tema que pode ser bem legal da gente estar trazendo, quem sabe ainda essa semana, né? Então hoje a gente vai estar falando de ghee, tá? Então quando eu falo na visão que o Ayurveda tem de alguma coisa, eu estou falando para quem é leigo no Ayurveda, não estou falando só de dosha, não estou falando das propriedades físicas daquilo. Então, quando você aprende Ayurveda lá no comecinho e aprende como é um diagnóstico de Ayurveda, as primeiras coisas que você aprende são ligadas às perguntas que você vai fazer para os seus pacientes, né? Então você vai entender assim, você sente que sua digestão é quente ou você quando come alguma coisa fica empanzinado, ou seja, a digestão é fria. Então você já tem uma ideia de quente ou frio, beleza? Aí você sabe, o corpo da pessoa é leve ou é pesado? Essa pessoa é rápida ou ela é lenta? E esses atributos vão definindo as características dessa pessoa. E a matéria também é definida pelo Ayurveda, né? Tem toda uma ciência no Ayurveda que é chamada de Dravya Guna, é o estudo sobre a matéria. Então, o corpo tem umas propriedades e a matéria tem umas propriedades. E você quer deixar o corpo com as propriedades adequadas, utilizando das propriedades da matéria. Então, uma das coisas que o Ayurveda adora é falar de ghee, porque o ghee tem propriedades materiais muito específicas. Mas para a gente entender a grande qualidade do ghee, a gente tem que entender o que a gente quer, afinal, de um nutriente, né? Então, a gente acaba entrando primeiro no seguinte, né? Queria anunciar duas coisas. Uma, se a gente vai falar de comprar ghee, o ideal é que você compre de pequenos produtores. Tá? Porque é quem consegue o acesso à vaquinha mais bem cuidada ali. Se você não consegue acesso a pequenos produtores, no fim da live eu vou deixar um cupom de 10% de desconto para vocês do site da Lotus Produtos Naturais, que é uma empresa que tem um ghee super de confiança. Tá? Um ghee maravilhoso, é um ghee que eu indico para os pacientes. Mas se você tem um ghee de produtor local, não deixa de usufruir disso, tá? Que é uma coisa muito rica. E aí quando a gente vai falar de ghee, a gente entra no mito da gordura, tá? A primeira coisa que eu quero dizer é sobre esse mito. Espera aí rapidinho, que o som não parou. Tá baixinho pra mim aqui e eu quero que ele pare. Pronto. Então a gente entra primeiro no mito da gordura. Quando a gente entra no mito da gordura, a gente acaba acessando aqueles conhecimentos que, gordura faz mal, gordura é uma coisa que não é boa para ninguém, eu tenho que evitar gordura ao máximo, né? Só que aí a gente esquece do seguinte, meu corpo é constituído de tecidos, esses tecidos precisam ter propriedades específicas, tá? Então, cada propriedade desses tecidos, ela precisa estar
perfeitamente adequada para você ter as qualidades que o corpo fornece. Então, quando eu vou lá, eu vou dar um exemplo meio sonso aqui. Quando eu vou lá e compro um carro, e aí esse carro, o cara me vende e fala assim, esse carro é 2.0 e é 16 válvulas, e ele tem um teto solar, ele tem airbag. Aí vai lá e passam 37 anos que você tem esse carro. Você sabe que o carro não é mais um carro 2.0, o teto solar já não abre mais, mas foi falta de manutenção. Se você tivesse feito manutenção, seu carro podia estar zero hoje, com 37 anos de idade. Então é mais ou menos isso que o Ayurveda ensina pra gente. Existem propriedades específicas que cada tecido tem que ter, e o uso dessas propriedades ela é o que a gente quer da vida, né? Tu quer o carro funcionando do jeito que você comprou, da melhor forma possível. Então é isso que a gente quer do corpo. O corpo funciona da melhor forma possível. Então a gente está falando mais ou menos no seguinte. Eu tenho o meu fogo, ele é tanto responsável por digerir o que eu estou comendo, quanto digerir as informações, quanto metabolizar as emoções. Então me ajudar a ter mobilidade, energia, movimento, transformação. Esse é o fogo do meu corpo. Então ele é o primeiro acesso dos elementos externos. Todos os elementos externos passam pelo fogo. Tá? Esse fogo ele tem que ser quente, tem que ser penetrante, ele tem que estar bem alimentado. Esse fogo ele se alimenta, ele precisa de duas coisas, de espaço vazio, isso a maioria de nós tem, basicamente todo mundo costuma ter espaço vazio, a não ser que seja obeso, mórbido, aí você não tem espaço vazio, e a gente precisa de boas mucosas, de bons nutrientes, beleza? Então tá, esse é o fogo. O fogo vai ser responsável por quebrar as coisas e transformar as coisas que foram quebradas em pré-tecidos. Esses tecidos vão sendo pré-formados no fígado. E o fígado vai sintetizar isso em forma de plasma e vai mandar para o coração o primeiro dos tecidos, que é o plasma. Então é o pré-plasma, quando entra no coração vira plasma. Então a gente tem ali no fígado, a gente tem o primeiro dos tecidos, o plasma. O plasma foi feito dependente do fogo. Então, quando o fogo está bem, você gera plasma. Quando o plasma é bom, o plasma promove água. A água é o contentamento com a vida. Então, quem tem ansiedade, quem tem sensação de vazio, quem tem ansiedade de sabor doce, tudo que não está ligado ao contentamento do elemento água, tem problema no plasma. Quando o plasma está bem, ele fica abundante e ele junta com a hemoglobina e vai formando sangue. E aí o sangue ele é feito não só de água, ele é feito de fogo e água. E o sangue promove paixão, o sangue promove energia, promove rubrosidade, calor geral no corpo, vitalidade, paixão pela vida, tá? E aí o sangue tem que ter essas qualidades magníficas ali, senão você vai ter sangue frio, ou você vai ser passional demais, sangue quente demais, pessoa raivosa e por aí vai. Passando mais rápido, tecido muscular precisa promover coragem, tecido gorduroso precisa promover vigor, tecido ósseo precisa promover estrutura e disciplina, tecido nervoso precisa promover inteligência, tecido reprodutivo precisa promover vontade de reproduzir as energias da sua vida, né? Vontade de viver mais, por aí vai. Então, quando você está com esses 7 tecidos em dia, a gente produz o que é chamado de Ojas. Ojas é vitalidade. Então o cara fala assim, mano, todo mundo ficou doente, eu não fiquei. Eu me sinto mais forte que as outras pessoas. Eu me sinto mais bem disposto que as pessoas em geral. Eu resisto às intempéries, eu resisto à viagem, eu resisto às questões psicológicas que me afetam. Tudo isso é Ojas. E o Ojas, ele é produto final da boa qualidade dos 7 tecidos. Agora, quando eu falei para vocês sobre Dravya Guna, sobre a ciência dos elementos, eu estava explicando que todos os elementos eles são definidos por propriedades. Então, quando eu pego, por exemplo, um grão de areia, eu sei que ele é duro e áspero. E quando eu pego um chumaço de algodão, eu sei que ele é leve e sedoso. E cada um desses vai promover essa característica. Se você usar uma roupa areiosa, você vai sentir atrito na pele o tempo todo. Se você usar uma roupa sedosa, você vai sentir sedosidade na pele o tempo inteiro. Isso é o exemplo do sutil. Para explicar que quando a gente começa a se alimentar de coisas que são inadequadas, os nossos tecidos ficam inadequados, então eles ficam com problemas de ou inflamações, ou ressecamentos, ou obesidades. Então você tem mais ou menos esses 3 princípios para adoecer. O princípio do ressecamento, do vazio, do frio, o princípio do inflamado, do quente, do purulento, do amarelo, do biliar. E o princípio do pesado, do mucoso, do denso, do estagnado, do turvo. É o Vata Pitta Kapha.
E aí você desequilibra os tecidos e eles vão acumulando ou vata ou pitta ou kapha, ou vata ou pitta ou kapha. E aí você fala assim, pô, então como é que eu posso me alimentar de acordo, né? A gente tem que pensar assim, uma panela suja, a gente geralmente limpa ela com água quente e mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa do corpo? Geralmente é um chá de erva doce, um chá de gengibre. Agora, o uso do ghee, a gente está falando em limpar, né? Porque muitas vezes o que falta é a gente entender que a nutrição é o que está faltando. Então, a nutrição ela é justamente essa reposição. Tá sem som, pessoal? Só para vocês? Acabou o som? Tem som? Então tá com som, fechou. Então, a gente acaba vendo assim, ó, que cada tecido ele é dependente de um conjunto de atributos para ser gerado, e se você errar nesses conjuntos de atributos, era para ser muito óbvio. Era para ser muito óbvio. Tipo assim, seu pneu furou. Você não vai abastecer o carro se o pneu furou, entendeu? Não, eu preciso trocar o óleo, porque o óleo está tão sujo que ele está resinoso. Ao invés do óleo gerar fluidez no motor, o óleo está resinoso, está denso. Aí nessa hora você não vai mandar o carro lavar. Não é lavar que você precisa. Você não precisa alinhar o carro na hora que você quebrou o para-brisa. É muito óbvio. E eu não entendo porque que não é óbvio para as pessoas. Às vezes eu tive um momento aí, acho que há mais ou menos um ano atrás, eu fui entrando numa crise que para mim é tão óbvio ver o adoecimento das pessoas que eu comecei a achar que o meu trabalho era óbvio. Que era óbvio, que eu estava obsoleto e tal. Assim, cara, mas é óbvio o que vocês têm, eu tenho que explicar o que você tem e tal. E comecei a entrar numa crise interna, assim, porque você vai vendo que é muito simples de identificar. Então, quando a gente fala em ghee, a gente está falando em uma matéria em um elemento que é gorduroso. A maioria das gorduras é doce. A energia doce é nutritiva de todos os tecidos. O problema é que o que é doce também é difícil de digerir. Mas o ghee não é difícil de digerir. Então, dos óleos, é um dos mais doces e de fácil digestibilidade. Então, vamos fazer umas comparações. Ó. O ghee ele não é quente, ele não é frio, ele é estável. Tá? Ele não é leve, ele não é pesado, ele é estável. Ele não é fluido, ele não é denso, ele é estável. Todos esses atributos eles são estáveis. Se a gente falar de óleo de coco, o óleo de coco é muito leve e muito frio e muito seco. Se você passar o óleo de coco na mão, você vai inclusive sentir que tem uma areinha nesse óleo de coco, que é a propriedade adstringente dele. Vamos falar de óleo de gergelim. O óleo de gergelim ele é pesado e quente. Então, se você ficar usando muito óleo de gergelim, você vai ficar com a pele muito oleosa, muito purulenta, vai ficar com o intestino solto, vai ficar basicamente com o corpo inflamado. Tá? Não, mas eu gosto de azeite. O azeite ele tem um problema que é o seguinte, prova o azeite puro. Eu estou falando de vários óleos, o ghee é doce, o óleo de gergelim é doce, é pesado, quente, mas é doce. Agora, o azeite, ele não é doce, ele é ácido. Então, quando a gente busca óleo, geralmente a gente está buscando uma coisa para nutrir os meus tecidos e acalmar os meus tecidos. Aí tem aquela fama que o italiano é bravo, é chato, que o francês é muito ranzinza. O excesso de óleos ácidos deixa o sistema nervoso muito atritivo. Então, aquela calma e estabilidade que o ghee fornece no sistema nervoso, que eu falo para as pessoas fazerem o leite, o chai cozido com ghee, para a mente, é o oposto do consumo excessivo de azeite. Então, é a galera usando as coisas de forma exacerbada, Tá? Então, assim, ó, vamos falar de todos os óleos que a gente tem para comparar. Óleo de coco, muito leve, muito frio, muito seco. Óleo de girassol, ele é um óleo mais estável, mas ele continua sendo quente e pesado comparado com ghee, tá? Óleo de gergelim a gente já falou, óleo de uva é frio, tá? Frio e amargo, então é um óleo que não gera muita vitalidade, tá? Azeite a gente já falou. Agora tem um crime, tá? O crime, a gente ia chegar nesse crime em algum momento, ghee vegano. O problema de falar que uma coisa é ghee vegano, eu até antes de entrar aqui na live, eu fui dar uma olhada nessa questão de ghee vegano. E aí a gente viu justamente que o barato do ghee vegano, eu vi assim vários ghees veganos. Ou eles são feitos com babaçu ou palma. E não tem nada a ver com o que eu tô falando. Então assim, fala, cara, manteiga de babaçu com corante. Aí beleza, não tem nada a ver com ghee. Porque quando eu falo em ghee, eu tô falando de um nutriente que pode pegar uma pessoa que está com Alzheimer, por exemplo, e parar a evolução da doença.
Eu estou falando de uma pessoa que está com decaimento da bainha de melina, com ansiedade, com insônia. Tem países da Europa que permitem a eutanásia. E a primeira doença que recebeu a eutanásia no mundo foi insônia. O cara tem uma insônia que ele não consegue dormir por dias e ele começa a viver num delírio, e aí ele começa a delirar vários dias delirando. Ele foi encontrado na rua várias vezes, triste, depressivo. O país permitiu a eutanásia e aí o cara se fez um barato assim. Eu fiquei vendo essa questão pensando assim, mano, tu vê. E ele era vegano. E eu não estou falando que o problema é o veganismo, o problema é você ter o desconhecimento de quais são as consequências, as qualidades. Então muitas vezes a gente faz a ingestão de alguma coisa por uma questão mental, mas não está levando em conta a nossa vitalidade. Agora, tem saídas para a gente não consumir ghee? Tem várias saídas para não consumir ghee, e a principal delas é você saber sobre nutrição dentro desse conceito de Ayurveda. Porque você falar que, por exemplo, você substitui um óleo por outro, azeite é completamente diferente de ghee, que é completamente diferente de óleo de coco, que é completamente diferente de babaçu, de palma. Então, se você olhar nas propriedades de palma e de babaçu, as melhores propriedades são para cosméticos, para cremes de pele, porque são óleos resinosos. Aí a galera começa a consumir esse ghee vegano, ele vai gerando uma resina no corpo. Então, ao invés da mucosa do intestino ser fluida, a mucosa do intestino fica densa e espessa e impede a fluidez do intestino. Então, assim, quando a gente fala em ghee, eu estou falando em um nutriente que nutre os 7 tecidos, sem gerar ama. É claro que se a gente não tem fogo digestivo, acaba gerando toxina, tá? Depois eu vou ler todas as mensagens de vocês, pessoal. Sei que está tendo uma discussão e é legal a gente discutir, é importante a gente discutir. Não sou a favor da gente maltratar animal para isso, então a primeira coisa que eu falei na live é, se vocês têm acesso a pequenos produtores, usufruam de pequenos produtores, porque eles têm acesso a rebanhos pequenos de vacas que são criadas soltas. Se vocês não têm acesso a pequenos produtores, eu vou indicar no final da live um ghee com um cupom de 10% de desconto que eu consegui na empresa deles. A gente não está produzindo ghee na Sankhya porque justamente a gente não consegue um ghee de excelente qualidade para produzir na demanda que a gente precisa, tá? Então, quando eu falo em vitalidade, não tem nada que se compare com ghee. E eu separei algumas receitinhas para passar para vocês, para a gente falar disso, tá? Então, primeiro, o ghee da mente, que eu acho que é o chai da mente, que eu acho que é o que mais vale para vocês, tá? Metade leite, metade água, ou leite de semente de girassol, ou leite de semente de amêndoa, ou leite de tâmaras. Vocês aprendem a fazer leites vegetais na biblioteca da Sankhya. Acessa o link do meu perfil, entra ali e aí você vai ver lá na biblioteca, pesquisa ali leite vegetal. E aí tem uma aulinha daqui do Instagram sobre leite vegetal, lá no site da Sankhya, tá? Então, você pega um leite, metade água ou um leite vegetal e cozinha com a masala chai. Eu venho falando muito da masala chai e assim, muitas pessoas me procuram nesse período falando assim, Edson, qualquer chai serve? Eu adoraria dizer que sim, mas na verdade não. Não deixe de usar o chai da Sankhya porque é uma mistura muito específica. Hoje tem muita especiaria misturada no mercado. Às vezes o próprio produtor não sabe que ela é misturada porque foi vendida como se fosse pura. Além de ser um chai que eu chamo de sátivico. Não tem chá preto, não tem chá mate, não tem coisas super estimulantes. Então vocês vão ferver um leite vegetal com a masala de chai e adicionam um pouco de ghee. Se você colocar a centelha asiática, que é uma colher de café de uma planta tonificante da mente, melhor ainda. Mas só de você fazer um leite, que é um veículo leitoso e fluido, com o ghee e especiarias, você já vai veicular o ghee para a mente. Você já vai veicular para os tecidos que precisam mais do ghee e a mente adora o ghee. Isso é bom para tomar de tarde, é bom para tomar meia hora antes de dormir, para ter um sono mais tranquilo, tá? Para ter memória boa, para lembrar o que vocês têm que falar na live. Tem a história que um ghee de 25 anos cura qualquer doença. Pegar um ghee, um pote de barro, encher esse pote de barro de ghee, selar esse pote de barro com cera de abelha ou com argila, mas tem que estar bem sequinho, enterrar isso a 7 palmos, de preferência debaixo de uma árvore nobre, uma mangueira, um eucalipto, uma árvore grande, um nim. E aí você deixa enterrado ali por 7 anos, 25 anos, você desenterra e é um ghee que fica branco, ele foi curado no tempo. E aí você usa uma colher de café desse ghee nessa mesma posologia. Porque o que você dá com o remédio também é remédio. Então a melhor administração de ghee é cozido no leite com especiarias.
Então você vai pegar esse chai e vai dar esse ghee cozido para quem tem Alzheimer, para quem tem doenças degenerativas da mente, osteoporose, artrose, artrite, doenças inflamatórias do sistema ósseo, doenças ligadas ao dosha pitta como psoríase, como lúpus, dermatite atópica. Para tudo isso, esse ghee de 25 anos tem capacidades restaurativas das doenças, tá? Beleza. Ghee de 25 anos, chai da mente, ghee lavado. Tem a história do Shatadauta Gritan. É o ghee lavado no tacho de cobre. O ghee lavado no tacho de cobre, ele vai receber o cobre ali junto, e o cobre é muito bom para a pele. Então, para quem tem mancha de pele, para quem tem rosácea, esse ghee lavado no cobre é magnífico. Mas, mesmo que não seja o ghee lavado no cobre, somente o fato, e tem estudos científicos bem legais sobre isso, estudos científicos sobre o Shatadauta, que na verdade o chan não é só o cobre em si, que tem várias propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e vão impedir fungos, N coisas, mas só o fato de você lavar o óleo com água. Então você pode misturar uma parte de ghee e uma parte de água e bater no liquidificador, bater com o misturador de nata, você vai afinar as partículas de ghee, vira uma espuma, vira tipo uma maionese, e aí isso é muito mais fácil de penetrar no tecido. Então é uma das formas mais penetrantes e suaves de usar o ghee para os tecidos, tá? Você diluir ele em partes iguais com água, batendo, lavando, mas o ghee medicado com cobre é magnífico para isso. Ghee para os olhos. O globo ocular, ele é constituído de gordura. E ele é produto do tecido nervoso. Então, se a gente for olhar numa análise corpórea, o meu tecido nervoso vai gerando. Então, eu analiso a mente de um indivíduo, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo, pelos olhos no Ayurveda, pela característica da parte branca, pela característica do brilho da íris, pela característica do tom da esclera da parte branca. Então, quando eu faço o uso do ghee diretamente nos olhos, eu estou acalmando esse tecido nervoso e nutrindo diretamente esse tecido nervoso. Aumenta muito o que a gente chama de tejas, que é o discernimento mental. Aumenta a capacidade de discernimento visual. Você consegue captar mais coisas na sua visão, perceber fruta nas árvores, umas coisas assim. Você vê mais a diferença das cores. Usar o ghee constantemente nos olhos, um ghee medicado com trífala e centelha asiática, uma gotinha em cada olho. É legal consultar um terapeuta para entender bem como é essa posologia, tá? Uma gotinha em cada olho antes de dormir clareia os pensamentos e te auxilia a ter bons sonhos, tá? No finalzinho da live eu vou passar para vocês um cupom de desconto do site da Lotus, tá bom? Da loja da Lotus. Mas como eu estou dizendo, vocês têm acesso a produtores pequenos, não deixem de acessar os produtores pequenos. Já vou deixar o cupom aqui para vocês, ó. O site é lotusloja.com.br e o cupom é LOTUS10, tá? E aí eu indico da Lotus porque é um ghee de confiança, é um ghee que você pode pegar para pingar nos olhos, tá? É um ghee que o cara puxa de um rebanho lá de Minas para produzir no interior de São Paulo, ele vai atrás de uma manteiga magnífica, vai lá no interior de Minas buscar. E aí assim, eles têm um preço muito bom e eles têm um ghee gigante também, se você quiser comprar bastante, tá? Deixa eu até mostrar o pote deles, para vocês entenderem o que eu estou falando. Sou suspeito para falar da Lotus, porque eu consumo pouco esse ghee, né? Então tá, eu vou ler o que vocês estão falando ainda, mas eu quero terminar aqui então. Então, ghee para os olhos, tá? Ghee para queimadura. Galera, queimadura não tem nada melhor do que ghee, a não ser que você vai fazer uma parte de ghee e uma parte de babosa, tá? Mas só ghee já é excelente para queimadura. O que mais dói na queimadura, se é uma queimadura superficial, é o contato que ela tem com o ar. Então, quando você passa ghee, você sela esse contato. E aí, é claro, se for uma queimadura mais grave, passa ghee o tempo inteiro, que ele tira mesmo a queimadura, tá? Beleza, ghee para queimadura, ghee para hemorroidas, mesma coisa. Ou você usa o ghee puro ou partes iguais de ghee e babosa. E aí você pode fazer assim, ó, você pode pegar a babosa e o ghee, bater e misturar eles, colocar numa forminha e colocar no freezer. Quando passar um tempinho ali, tipo uns 10 minutos, pega aquilo e corta, já vai estar semi-gelatinoso,
corta ele em rodelas, corta ele como se fossem supositórios. E aí você bota para congelar de novo, para ele terminar de congelar e ficar mais durinho mesmo. E você vai usar isso como supositório. É uma das melhores receitas que tem para hemorroida, tá? É bater e valer, partes iguais de ghee e de babosa. Ghee para pele seca, é esse uso que eu passei direto do ghee lavado, é excelente, mas você pode usar o ghee direto, tá? Então ghee nos lábios, ghee para pés rachados, ghee para mão rachada, para aquela psoríase, aquela mão descascando. Não existe nada melhor do que isso. Tá? Não existe nada melhor do que ghee para questões de rachamento. E ghee para as articulações. Não deixem de usar porque a gente fica passando óleo, fica passando um monte de coisa. E aí experimenta passar ghee e botar uma bolsinha de água quente. Faz uma massagem com ghee quente, 5 minutinhos. Depois você vai colocar uma bolsa de água quente em cima, mais 5 minutos. Aí você vai falar, cara, eu podia ter feito isso antes, porque fiquei um mês sem dor, sem estalar, sem ranger. O ghee é magnífico nos processos articulares. Se você tem problemas articulares, eu tenho, vamos falar uma coisa mais grave, eu tenho, como é que fala? Artrite reumatoide. Então você pode pegar 70% de ghee e 30% de óleo de rícino. Esquenta eles até 100 graus para eles emulsificarem e você vai fazer massagem sempre com esse ghee com óleo de rícino. Ghee com óleo de rícino, tá? Então deixa eu ver o que eu esqueci de falar aqui. Bem, pessoal, o tema hoje era explicar para vocês os benefícios do ghee. Não adianta a gente querer ficar consumindo óleos que são pró-inflamatórios. Não adianta você falar assim, cara, mas e essa opção? Porque eu sempre vou dizer para você uma consequência e a principal consequência das opções é o fato de você não saber se observar para ver quais são as consequências que estão acontecendo com o seu corpo. Então, benefícios que você colhe com a Ayurveda bem feito, usando o ghee ou não, mas benefícios de um Ayurveda bem feito é vitalidade, é imunidade, é memória, é capacidade de vigor geral na vida, é beleza geral, é inteligência. E isso aí você não precisa de ghee para isso, você precisa de entender o sistema, ver o que está de defeito no seu corpo e aí você vai usar alguma coisa. Só que assim, 90% dos meus pacientes eles precisam de ghee junto de alguma coisa, porque a gente está numa cultura de consumir pouca gordura, de ficar acordado até depois das 10 da noite consumindo as energias vitais, de dormir pouco, de pensar muito, de estimular a mente o tempo inteiro e a mente consome o tecido gorduroso. Essa síndrome de TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade, é tudo remediável com ghee. Um dos maiores remédios para depressão pós-parto, para depressão, para ansiedade, para insônia é ômega 3, é ghee, são óleos que densifiquem o tecido nervoso. Então não dá para a gente fugir desse entendimento, né? Vamos dar uma olhada. Aí o camarada produtor do interior do Rio Grande do Sul, ó, o Ambar Ghee, deixou o Instagram dele aí pra gente, não deixem de acessar também, que é um camarada que inclusive estava conversando de ghee comigo essa semana e eu prometi essa live para ele. Falei, mano, não pode deixar que eu não vou deixar de fazer uma live de ghee essa semana, que é um tema que eu devo para muita gente. Temos 120 pessoas, que legal. Então, vamos lá, ó. Vou pegar as primeiras mensagens que eu consigo ver aqui. E as mensagens não estão... Vamos lá. Então, aí quando a gente fala, vou fazer uma live um dia sobre veganismo e vegetarianismo, o problema muitas vezes é que quando a gente vai para o veganismo, a gente entra com muitas coisas que tem muito sódio, muitos conservantes, muitos super industrializados, muitos fermentados, muito vinagre, muito shoyu, muita falta de preparo em casa. E às vezes quando é preparo em casa é fermentado ponto. Então pouca gente faz uma pasta de semente de girassol, um hummus tahine sem pele, faz um óleo adequado. Aí a gente vai usando só óleo de coco e azeite, óleo de coco e azeite. Eu acho que é muito complicado hoje você ser vegano sem ter muitas consequências. E essas consequências elas vão se reverter em falta de vitalidade. Então é uma coisa que eu acho que não está se compensando hoje. Mas se eu tivesse um sítio aí, talvez eu me dispusesse. Mas hoje eu consigo o ghee da Lotus, que é excelente, consigo um leite das vaquinhas felizes aqui da Falésia Paraíso. Então as vaquinhas têm nome, o cara troca ideia com cada uma, te apresenta, ele fala, o Joaninha, a Joaninha muge, ele chama o mascote passa correndo na frente dele. Então estou conseguindo um leite excelente e magnífico aqui. Estou sem peso na consciência para o consumo.
Quando eu não tinha conhecimento, comprei um ghee que estava num preço bom, achei que estava abafando. Depois de um tempo vi que era um ghee vegano e fiquei super chateada na época. Então, é complicado, é complicado. Óleo de abacate é bom? Então, é isso que eu estou falando, Maria Berenice. A gente está num período frio e o óleo de abacate é um óleo frio. O abacate é uma fruta fria. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses usos sem o devido conhecimento, tá bom? Brahmi tem as mesmas propriedades da centelha? Tem sim, tá? Só que você não vai encontrar Brahmi fresco aqui no Brasil, nem o Brahmi desidratado. Você vai encontrar o Brahmi em pó. Tudo que está em pó já está perdendo demais a vitalidade. E aqui no Brasil você encontra Brahmi ali no jardim do vizinho, sabe? Aonde tem trevo, geralmente tem Brahmi não. Aonde tem trevo, geralmente tem centelha asiática, não Brahmi, tá? Pararará. Eu gostava de azeite de oliva, depois que conheci esse terapeuta que está fazendo a live, eu nunca mais larguei o ghee. Aonde eu moro eu consigo comprar um ghee com gostinho de manteiga pura. Excelente! E dá para bater com água quente o ghee? Dá sim, Regina. Dá sim, tá? Que bom que voltaram as lives. Que bom que vocês estão gostando, pessoal. Bastante gente online, né? Vai ficar gravada essa live, tá, pessoal? Vai ficar gravada essa live. Edson, com relação ao feitio do ghee, indicam tirar a espuma ou deixar. Perfeito, Janine. Olha só, eu estava esquecendo de entrar numa parte importante da live e é um momento que a gente tem 120 pessoas, então acho que é o melhor momento da gente falar disso. Ó. Quando a gente está falando no ghee, quando a gente fala em manteiga, eu falei basicamente no seguinte, ó, eu peguei o leite, extraí a nata, bati 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 a nata, aí a nata foi areando, aí eu fiz uma mistureba ali e aí ela vira uma espuma que se densifica em forma de manteiga, tá? A nata, ela é um conjunto, então a manteiga, ela é um conjunto do óleo mais nobre que tem no leite, que é chamado de ghee, junto da água que tem no leite, junto da água da nata, junto com esse processo de mistureba ali, né, que foi feito ali dentro disso, com as gorduras que também não são tão boas ali, que acabam misturando todas as coisas. Então eu pego essa manteiga e coloco no fogo. Quando eu coloco no fogo, eu pego a água e vou tirando. Eu vou tirando a água, e geralmente é 20 a 30% de água que você tem na manteiga, tá? Quando você vai tirando a água vai evaporando, você vai vendo que o óleo bom não consegue ficar grudado na gordura ruim, na lactose e na caseína, que são densas. Então a lactose e a caseína se diluem e esbranquiçam o leite, se diluem e esbranquiçam o queijo, se diluem e esbranquiçam a manteiga. Quando você tira a lactose e a caseína e sobra só as vitaminas, os ácidos graxos do ghee, só a gordura do ghee, você vê aquele processo translúcido. Então você pode fazer o ghee tirando espuma, mas é chamado na Índia do jeito mais rico de fazer, porque é o jeito que as famílias ricas fazem, mas não necessariamente é o melhor ghee. Quando você fizer esse processo de remover a água ali em processo lento, a gordura a lactose e a caseína vão desgrudar e vai sobrar só o óleo bom do ghee. E esse óleo bom do ghee, quando você tem um ghee bom, você passa ele no dedo assim, ele some no seu dedo. Ele some, vai ficar o cheiro de ghee, daqui a 5 minutos saiu o cheiro de ghee e entrou na mão aqui, nossa, que legal! Então é muito importante entender assim, o que é o ghee afinal, né? É um processo de purificação da manteiga onde você tira toda a água e aí a lactose e a caseína não conseguem mais ficar grudadas no óleo que boia e aí a lactose e a caseína afundam, né? E aí a gente coa. E o ghee feito por nós é excelente, excelente. Quanto melhor a manteiga, melhor. Eu faço ghee da nata do leite das vacas que criam no interior e vivem no pasto. Maravilhoso. Lotus vende para pessoa física, tá? Passou ghee na herpes zoster, é isso aí. Para sinusite por ressecamento, é mais indicado ghee ou óleo de gergelim? Fran, eu acho que você pode usar partes iguais. Você pode usar uma parte de ghee, uma parte de gergelim, esquentar as duas para elas se misturarem bem. E aí sempre que você for usar, você pega uma gotinha num conta-gotas, esquenta esse conta-gotas, pega uma gotinha e pinga em cada narina antes de dormir. Tá bom? Para artrose também, sim, Lise, para artrose também é 70% de ghee, 30% de óleo de rícino e tem que usar quente e colocar uma bolsa de água quente em cima e não pode pegar friagem, tá? Se for o caso, faz a massagem na região, no cotovelo, ali nos dedos e tal, bota a bolsa de água quente em cima, bota uma atadura e uma bolsa de água quente em cima e espera a bolsa esfriar para poder continuar o dia, tá? Pode usar o ghee como óleo carregador de óleos essenciais? Pode, Brigitte. Pode sim.
tá? O ghee é um óleo legal para massagem, mas ele é meio traumático no sentido de que bem ou mal, ele tem cheiro de comida, tá? Ele tem cheiro de manteiga, ele tem um cheiro muito doce. Diferente de um óleo de uva, por exemplo, que tem um cheiro mais neutro. Só que assim, quando você pega um vatinha muito magrinho, muito fininho, que está sem muita capacidade digestiva, até o óleo de gergelim que é indicado para o vata fica pesado demais. Então você faz uma leve camada de ghee bem quente, num dia bem quente, funciona bem para um vata, tá? Fala mais sobre TDAH. Então, pessoal, os transtornos da mente, basicamente, eles estão ligados com o decaimento da camada isolante da bainha de mielina. Então, é como uma fita isolante do fio. O fio vai esquentando, 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 o fio vai derretendo, e a capa dele vai derretendo, a capa vai derretendo. Então, quando a gente fala em coisas que são boas nesse sentido de gerar tecido nervoso, estou falando em restaurar a camada que isola o sistema nervoso e melhora a sinapse neural, melhora as informações, melhora a recepção e melhora o envio das informações neurais. Então, o uso regular de ghee ajuda a restaurar as questões da mente, tá? Então, todos os distúrbios da mente são tratados com ghee. Pode colocar ghee com madu? Não, não pode ingerir ghee com mel. Tá? Ótima pergunta para a gente poder falar do tema. Por quê? Porque ghee é altamente complexo, altamente nutritivo, mas é um óleo. O mel é altamente complexo, altamente nutritivo, mas é um açúcar. Então eles têm tempos de absorção completamente diferentes. Por mais que o ghee seja bom para digestão, o mel também tem as suas propriedades para digestão, mas o ghee é super lento e o mel é super rápido. Então o corpo não reconhece direito e acaba sem absorver nenhum dos dois e gera ama. Tá? Então não pode ingerir ghee com mel. Parará. Veganismo usa muita coisa ruim para a saúde e é difícil a gente falar disso, né? Porque hoje ter opiniões, muitas vezes que a sua opinião possa ser meio científica, a sua opinião possa ser bem embasada, se a sua opinião afeta uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa possa estar equivocada na opinião dela, mas se a sua opinião afeta a opinião de outra pessoa, é muito complicado, né? Mesmo que seja a minha profissão, mesmo que seja o meu trabalho, eu falar assim, pô, veganismo, muita gente manda mal, mas é complicado porque afeta a vida das pessoas. Então tá difícil ter opiniões hoje. Tio Edson, quantos anos você tem? Yulia, eu tenho 37 anos, Yulia. Essa live vai ficar gravada, galera, tá? Falei sobre artrose já, tá bom? O ghee pode ajudar no tratamento para toque? Sim, com certeza, Clarissa, com certeza. Porque a gente está falando de um vazio de sistema nervoso, de um vazio de vitalidade. Os transtornos, eles são um tipo de vazio. E aí você está me perguntando assim, eu posso preencher esse vazio com ghee? Pode, é a melhor coisa para preencher. Depois, vê no meu Instagram as vaquinhas nenê do nosso sítio. Amam carinho, umas lindezas. Legal, perfeito. É isso, eu me impressionei de ver que as vaquinhas lá do sítio é igual uns cachorrinhos, assim. Ela vem mesmo, ela vem trocar ideia com você, elas são muito dóceis, assim. Não é um bicho, né? Não é um bicho. Não estou dizendo que eu achei que era um bicho, não, mas não sabia que ela tinha a capacidade interativa de um cachorro, sabe? Estavam faltando essas lives, né? Posso dar ghee para os pets? Falou que está com icterícia. Pode sim. Mistura nas refeições, tá? Sempre quentinho. É indicado autoaliação com ghee nas articulações de pessoas com má digestão ou com presença de ama? Mas eu acho mais importante, antes disso, você cuidar do processo digestivo. Então tenta usar uma receita, se você quer usar ghee, faz o seguinte, ó, uma parte de ghee, uma parte de gengibre em pó e uma parte de açúcar mascavo. Aí vai virar uma massinha, tá? Uma parte de ghee, uma parte de gengibre em pó, uma parte de açúcar mascavo. Vai virar uma massinha e aí vai ingerir essa massinha 2 vezes ao dia, meia hora antes das principais refeições, com um copo de água morna, meio copo de água morna. Aí essa massinha ela aumenta o Agni, ela dilui ama. E aí vai melhorar essa capacidade digestiva para justamente tirar a ama. E aí você pode tratar as articulações com menos perigo. Porque o que a Má ela é terapeuta também, então o que ela está deixando implícito ali, que não ficou tão bem explicado para vocês que não estão entendendo tanto, é assim. Se tem ama,
né? A gente não deve ficar passando óleo. E ela está perguntando, pô, mas se tem ama, né, no paciente, passa o óleo mesmo assim? Não, vamos digerir a ama primeiro, depois passa o óleo. Então você se sente pesado, se sente empanzinado, e aí vai ficar passando óleo no corpo? Não, primeiro você tem que digerir as toxinas, tem que ficar com o lábio vermelho, quente, feliz, animado, apaixonado, aí você vem fazer isso. O ghee feito em casa tem prazo de validade? Não, tá? Tanto que falei lá em cima, um ghee de 25 anos cura qualquer doença, expliquei um pouquinho como fazer, tá bom? Mas é importante entender que é um óleo e da mesma forma que os nossos antepassados colocavam banha de porco para conservar as coisas, o ghee também tem essa propriedade de ser conservante, né? 126 pessoas na live, vamos bater uma foto? Que live cheia! Que legal! Estavam com saudade de live, hein? Eu coloco um pouco de ghee na língua dos meus gatos 4 vezes por semana. Legal, legal. Acho que pulou algumas mensagens aqui. Pera aí. Pularam algumas mensagens. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo. É que ele tá jogando lá pra baixo. Parará. Pera aí. Tá, tô achando aqui. Ghee na alimentação do dosha kapha. Mesmo que o kapha seja kapha, né, tenha a natureza de ser pesado, é importante ele ter nutrientes no corpo. Então, às vezes, o kapha vai evitando nutriente, vai tendo justamente uma série de problemas por causa disso, né? Então, é importante a gente não evitar, mas não exagerar, tá? O kapha tem que manter o Agni lá em cima. Fátima, seu estômago não aceita o cheiro de ghee, então faz assim, vai colocando o ghee na comida mesmo. Refoga as coisas com ghee, aí você não vai sentir o cheiro dele, tá? Usa pequenas quantidades. Para gestante com enjoo, pode consumir o ghee? Pode, mas eu acho que é mais importante você cuidar do enjoo. E aí eu indico que você procure uma pessoa feríssima, que chama Micheline Souza, tá? Então, para as gestantes aí, não deixe de fazer um acompanhamento com a pessoa fera do Ayurveda, que é a Micheline Souza, porque eu não me arrisco a falar dentro do tema, tá bom? Que bom que você voltou às lives, a mandala ficou linda, né? Também achei. Para queimação no estômago, como tratar com ghee? Então, Liz, não é tão certeiro, tá? Podem ter indicações, às vezes eu posso até usar para um ou outro paciente, mas eu tenho que ter certeza do que está acontecendo para eu usar direitinho. Então, não acho que é a melhor coisa, tá bom? Quais as propriedades da Akari Soba? Ela é fisicamente parecida com a centelha asiática. É a mesma coisa da centelha asiática, tá? Mesma coisa. Edson, você está fazendo consulta? Tô sim, Cleide. Fala com a Carolina, que é a minha assistente. Você consegue o contato dela pelo link do meu perfil. Ela te explica o meu modelo de consulta, tá? Eu faço uma consulta onde eu te explico tudo o que você tem sem te perguntar nada. Então, eu falo sobre sua fisiologia, sua forma de pensar, suas qualidades, seus defeitos... o que você está mandando bem, o que você está mandando mal. Não é uma consulta só de Ayurveda, assim, é uma consulta de vida, de psicologia, é uma aula sobre a sua alma hoje em dia, minha consulta. Eu um dia acreditei que isso era possível e estou conseguindo chegar em níveis absurdos da minha consulta. E não posso deixar de dizer isso, tá? No tônico tem mel e eu coloco ghee no suco matinal. Esse mel não faz mal? Não, porque é pouquinha quantidade que tem, tá? Vocês encontram o contato para marcar consulta no link do meu perfil, tá bom? Cotovelo ressecado, pode passar um pouquinho de ghee todo dia, tá? Um pouquinho de ghee, não tem problema, porque vai ser bem pouquinho e é numa região bem específica, nem precisa tanto assim do Agni para digerir. Tá na flor da idade, deu saudade dos 37, Mas você tá bem aí, Evinha, fazendo Ayurveda, recebendo terapia, tá benzão. Psoríase passa quanto de ghee na pele? Então, Liz, a gente tem que entender também que a psoríase ela é o produto final de um grande grupo de adoecimentos, tá? Então é melhor você fazer um tratamento de Ayurveda que talvez vai ter Haridra Kumari e dentro da dieta vai ter o uso do ghee do que você só passar o ghee na pele, porque é um tratamento muito externo, só o tratamento externo do Ayurveda para a pele para uma doença profunda, tá bom? Janine, uma criança de 12 anos faz tosse somente à noite, durante o dia é tranquilo. Ghee com chá de guaco, cravo e canela é bom? Sim, tá? Deve ser bom, provavelmente é bom. Acho que vale a pena você ver assim, ó, se a tosse é seca, você vai tirar o cravo e canela. Se a tosse é seca e você vai tirar o cravo e canela, você vai colocar também um pouco de alcaçuz, tá?
Eu coloco um pouco de ghee na língua dos gatos. Agora eu cheguei aqui, beleza. É que a mensagem tinha ido a milhão. Mas precisa ser mantido na geladeira? Não precisa ser mantido na geladeira. Quem tem intolerância à lactose pode consumir ghee? Sim. Tá? Começa cozinhando com ghee. Comendo com coisas quentes mesmo. Tá bom? Eu conheço uma vertente do veganismo que é maravilhosa. O veganismo popular que anda juntinho com o conhecimento da cultura popular, mas muito radical para a maioria. Então, aí é legal, Fran, porque você vai fazendo as suas adaptações, né? Fazer uns cremes, uns hummus tahine, umas pastas de sementes, né? Para arritmia, eu indico o chai de ghee, tá? O leite cozido com especiarias leves e um pouco de ghee. Pode falar sobre o uso de ghee na gestação? Sim. Como a gente está falando sobre essa propriedade do ghee de ser um super nutriente, de nutrir todos os 7 tecidos, não há bebê melhor do que um bebê nutrido de ghee, tá? E aí fica complicado, por exemplo, ter uma dilatação adequada se durante a gestação inteira foram consumidos só óleos ácidos ou adstringentes. Então a gestação inteira ficou de azeite ou de óleo de coco, então não vai ter uma dilatação tão boa para parto normal. Enquanto que ficou consumindo ghee ou óleo de gergelim, ou às vezes até óleo de girassol também, não é ruim para isso, tá? Mas o ghee é o melhor dos óleos, porque ele faz... É mais ou menos assim, ó. Imagina que... Vocês sabem o que é células tronco. É mais ou menos isso. O ghee é a célula tronco dos tecidos. Então, de tudo que você pode consumir, a coisa que vai gerar qualquer tecido no seu corpo, que vai fazer qualquer maravilha, é o ghee, tá bom? Principalmente para gestantes e lactantes. Edson, tenho muito ressecamento no cotovelo, tem a alergia à gemada de ovo. Então, passa esse pouquinho de ghee no cotovelo, tá? Edson, comprei o curso de Dravaguna, de ervas e não consigo acessar. Pode me auxiliar com o contato que auxilie? Sim, Suzana, olha só. Fala com o suporte@sankhya.com.br. Ah, faltou o .br ali, tá? Eu enviei antes, mas acabei de colocar aí, tá bom? Qual o Instagram da Michele? Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar Micheline. Beleza, acabei de colar um Instagram da Micheline aí, tá? Micheline Ayurveda. Edson, o mais que me referi também não pode colocar. Não entendi, Janine. Eu acho que o ghee feito em casa é bem mais suave e às vezes deixo na geladeira pra não melar e tiro antes de usar. Então, não é legal a gente usar o madu com ghee, principalmente em partes iguais, tá? Então, não evitem usar mel com ghee. Essa é uma questão que está sendo repetida, não é muito legal. Edson, você é fera na avaliação da consulta. Fiquei impressionada com a minha avaliação. Ele nunca me viu na vida e falou até da minha criação. Você é fera no diagnóstico. Eu estudei, galera, pra caramba, vai. Eu estudei pra caramba, eu gosto disso. E eu faço por vocês o que não fizeram por mim. Sabe? É por isso que eu faço isso, porque eu falei, cara, faltou isso na minha vida, podiam ter me dado isso na minha vida, né? Podiam ter a ciência que eu precisei estudar para eu me conhecer, alguém podia ter feito isso por mim, falado, mano, tem uma consulta de um cara ali que ele vai te explicar por que você pensa desse jeito, vai te explicar por que você é assim, essa pessoa chata, essa pessoa ranzinza, essa pessoa difícil, essa pessoa mimada, pessoa complexa, por que você é esse indivíduo complexo? Aí eu estou explicando para as pessoas por que elas são essas pessoas complexas. Então é uma coisa que estava me fazendo bem fazer isso para as pessoas e me fez bem quando eu fiz por mim. Pode usar para tratar glaucoma? Pode, Paty, mas aí é legal você aprender a fazer um ghee medicado com trífala, por exemplo. Tá? Que manteiga nacional você recomenda para fazer ghee? Olha só, Roberta, é difícil você achar manteiga boa. Então, ou tu pega uma manteiga de um laticínio da sua região, que seja uma manteiga sem sal, troca ideia com o produtor, fala que pode ser a manteiga gorda, que não tem problema, e aí você vai fazer o seu ghee. Ou então eu te indico a comprar geralmente a manteiga mais barata, tá? Batavo, Itambé, aqueles tabletinhos de 200 gramas, e não indico comprar menos de 800 gramas. Então você comprar ao menos 4 tabletes de 200 gramas, tá? Onde você atende? Pessoal, só atendo online.
nesse momento, tá? Na minha gestação fiz o consumo de ghee o tempo inteiro. Pensei em você, Luciana, e foi incrível. Durante o parto ouvi elogios sobre o colo estar mole e facilitar o processo. Perfeito. Indiquei a Micheline para uma amiga com endometriose. Amém. Ghee feito em casa com prazo de validade pode ser guardado na geladeira? Não precisa de geladeira, é até pior. Tá? E no curso de Dravyaguna, de Alquimia e Remédios Caseiros, eu ensino inclusive a fazer um processo de Samurtana, que é a purificação do óleo. Ah, meu óleo tá rançando. Cara, ferve ele mais uma vez. Tá? Minha consulta é online, galera. Vocês encontram mais informações no link do meu perfil, tá bom? A Ayurveda vai fazer parte da minha vida sempre. Vinha, você tá arrasando no tratamento também, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou continuar meu dia, ainda não almocei. Tem muita coisa para fazer. Fico contente aí com a presença de tantas pessoas. Não deixe de bater uma foto, de postar um story, de mandar para as pessoas do site que vão se beneficiar desse tema. Amanhã a gente tem live de novo, 12h40. Não sei ainda o assunto, tá? Mas a gente vai fazer dentro da mesma linha de estudo. Quem sabe a gente não faz sobre mel amanhã. Eu vou pensar direitinho. Eu quero fazer sobre temas bem intensos, assim, bem completos. Às vezes a gente faz sobre mel, sobre cúrcuma, tá? Vamos ver. A mandala, galera, vou marcar aqui quem faz essa mandala e ela faz por encomenda, tá? Ela é fera, do Balacobaco. Fechou, galera? Até a próxima. Obrigado pela presença de vocês.